bem? Bem-vindos a mais um vídeo da série Imunologia Médica e Básica. Tá? Hoje nós vamos começar a aula 2 dessa série, tá? Células e tecidos do sistema imune, tá? Que já está também no capítulo 2 desse livro Imunologia Celular e Molecular, 8ª edição do ABAS, tá bom? Eu estou mostrando aqui no vídeo também já a 9ª edição, mas eu estou seguindo aqui a 8ª para vocês verem que não tem diferença nenhuma da 9ª edição. Essa 9ª edição em inglês tem algumas atualizações em tópicos específicos que eu vou utilizar mais para frente, tá bom? Mas as duas edições são excelentes, eu recomendo vocês terem esses livros, tá? Então a aula que eu estou começando hoje, ela vai abordar os primeiros aspectos do capítulo 2, né, que são células e tecidos do sistema imune. Tá? É um conteúdo um pouco mais extenso, a gente vai digerir isso aqui com mais calma, então o capítulo 2 desse livro a gente vai dividir em algumas aulas, né, em torno de 2 ou 3 aulas. Tá? E vamos dissecar essa parte, é muito interessante, pessoal, porque a gente pensa no sistema imune, né? E o que significa sistema, né, imune, né? A gente pensa sistema imune, parece uma sistemática, mas por que sistema, né? Então a gente vai entender um pouco melhor por que tem esse nome sistema imune a partir do capítulo 2, tá bom? Então vamos lá, pessoal, sistema. E o que é um sistema? Vamos começar pensando nos níveis de organização, né, celular, de tecidos e de órgãos do nosso organismo, né, do ser humano. Então a gente pensa que a célula, como unidade viva, é a menor estrutura que nós temos no nosso corpo como unidade viva. Tá? A menor estrutura viva do nosso corpo é a célula. Tá? E um monte de células em conjunto ou que trabalham com o mesmo fim, né, de ter alguma função fisiológica, essas células conectadas ou num contexto líquido, como por exemplo o sangue ou a linfa do sistema linfático, vou demonstrar isso para vocês, formam um tecido, tá bom? E esses tecidos, quando eles estão organizados e confinados num determinado espaço, vão formar o quê? Um órgão, tá bom? E diferentes órgãos, né, que estão trabalhando em conjunto com um determinado objetivo específico, né, eles vão constituir o quê? Um sistema, tá bom? Então, o que é o sistema imune? Nada mais é do que um conjunto de células específicas que nós temos, que a gente viu na primeira aula, células da imunidade inata e células da imunidade adaptativa. Essas células estão num contexto de tecido, ou tanto no sangue quanto na linfa, e elas começam a se aglutinar em regiões específicas do nosso corpo. Por exemplo, os linfonodos, que são nodos, são aglomerações dessas células de defesa que nós temos, tá? Que constituem um órgão do sistema imunológico, tá? Nós temos diferentes linfonodos espalhados pelo nosso corpo, né? Se vocês olham aqui nessa figura, olha só quantos linfonodos nós temos espalhados aqui no braço, na região inguinal, nas pernas, no pescoço, no tórax, na região abdominal. Nós temos linfonodos espalhados por todo o corpo, tá? Então são órgãos do sistema imunológico. Né? Então, diferentes órgãos formam um sistema. E não é apenas linfonodos que são os órgãos do sistema imune. Né? Nós temos também o baço, né? Que é um órgão muito importante do sistema imune. Compõe esse sistema. Tá? E não apenas o baço, a medula óssea no interior dos nossos ossos, principalmente no fêmur, nesses ossos grandes, né? O fêmur, o externo, né? Aqui no peito. Esses ossos possuem no interior deles o que a gente chama de medula óssea, tá? Que é uma camada fina assim, de um tecido esponjoso que tem constantemente células pluripotentes que estão desenvolvendo novas células dispersadas no nosso sangue e também que vão depois transitar para a linfa. Então essas células que estão nascendo ali são as células do sistema imune. Então nesse contexto de sistema que inclui linfonodos, baço, tá? Medula óssea, né? As células do sistema imune são produzidas na medula óssea, tá? Do fêmur, do externo, e elas passam a cair na circulação, se alojam nos linfonodos ou no baço durante a vida toda e ficam circulando nesse contexto. Então esse é o sistema. Prazer, sistema imune, né? Antes eu só conhecia o nome, né? A gente só ouvia falar sistema imune, mas a gente conhece sistema digestivo. Você pensa no estômago, né? No intestino, né? No fígado, na bile, enfim, na medula biliar. Você pensa no sistema respiratório, né? Na traqueia, no pulmão, né? Nariz, faringe.
mas você não consegue visualizar sistema imune, né? Então agora vocês conseguem. Guarda essa imagem na cabeça de vocês. Diferentes linfonodos espalhados pelo corpo, o baço, a medula óssea e as células sanguíneas, que são os leucócitos, tá? Leucócitos são células brancas, são a parte do sangue e da linfa que tem a coloração mais esbranquiçada de células que estão circulando, tá? Eritrócitos são as células vermelhas, que dão essa característica avermelhada no sangue, mas os leucócitos, células brancas, estão lá, a gente não consegue ver, porque em números são muito menores, né? O número é muito menor de células brancas comparado com os eritrócitos, tá? Por isso que você vê mais vermelho no sangue do que branco, mas dá para separar isso, a gente consegue ver. Por técnicas de centrifugação no laboratório, você consegue ver a fração branca do sangue, tá? E essas células estão transitando no sangue e nos tecidos do nosso corpo a fim de conferir defesa. Então vamos lá, pessoal. O capítulo 2 é dividido em duas partes: células do sistema imune e também anatomia e funções dos tecidos linfóides, tá? Falei dos tecidos linfóides, tá? Então, quais são as principais células do sistema imune? Vamos falar lá. A gente já abordou a maioria delas na aula passada, né? Células da imunidade inata. Todas essas células são leucócitos, tá bom, pessoal? Todas elas são leucócitos, tá? Elas têm essa denominação, células brancas. Dos leucócitos, vamos olhar nessa tabelinha aqui. Olha essa tabelinha que legal. Mostra a quantidade média, né? Que nós temos o número médio desses leucócitos, ou dos tipos específicos de leucócito por microlitro. Quando eu falo 1 litro, pega 1 ml do nosso sangue, né, e divide por 1000, tá? Então aquela fração, aquele volume pequenininho do nosso sangue, nós temos 4.400 neutrófilos, nós temos 200 eosinófilos, nós temos 40 basófilos, 2.500 linfócitos e 300 monócitos, tá? Então essas são as células do sistema imune. Mas vamos olhar com mais detalhes isso aqui. O que são os neutrófilos? São as células mais abundantes, vocês estão vendo? Nós temos 4.400 neutrófilos espalhados pelo nosso sangue. Imagina nos tecidos, né? Eu não estou nem falando dos tecidos, dos órgãos, dos músculos, eu não estou nem falando disso, estou falando de sangue, tá? E é apenas 1 microlitro, 1 ml do nosso sangue, 1 mililitro do sangue dividido por 1000. Você pega uma unidade disso aí, 1 microlitrinho, nós já temos 4.400 neutrófilos. São as células mais abundantes do sistema imune no nosso corpo, tá? Então vamos lá. Os neutrófilos, pessoal, eles têm essa morfologia aqui. Olha na figura, olha, tem essa característica aqui, ó, nessa coloração Wright-Ginsa, né, que a gente chama de Ginsa. Essa coloração mostra que o núcleo, que é um núcleo multilobado, vocês estão vendo aqui, olha, tem essa característica de núcleo polimorfonuclear, né? É uma outra denominação que a gente tem para os neutrófilos. Eles estão espalhados pelo sangue e também nos tecidos, né? Eles são os guardiões da resposta imune, pessoal. Toda vez que vem uma bactéria, um vírus tentando infiltrar lá no tecido, né, a primeira célula a perceber isso daí são os neutrófilos. Eles já olham assim, a célula está infectada, tem uma bactéria ali do lado, eles começam a comer essas células, tá? Literalmente começam a comer essas células, tá? Então, e essas bactérias, esses vírus, eles são fagócitos, tá bom, pessoal? Do sistema imunológico, nós temos diferentes tipos de células que se comportam para induzir defesa, mas a gente tem umas células engraçadas que elas nos defendem comendo os inimigos. Olha só que interessante, elas comem, né, os inimigos para não atacar a gente, né? Imagina num exército, né, se você ia ter um soldado que ia comer o inimigo, né? Porque a gente costuma entender que o sistema imune é um exército que nos protege. Então os neutrófilos são os nossos soldados, eles comem os nossos inimigos, né? Não deixa eles chegar perto, né? Imagina só que bonito isso, né? Então eles começam a comer e digerir o patógeno, tá bom, pessoal? Então eles são fagócitos, tá? Aqui eu vou pular aqui essas células. Os monócitos, vamos para os monócitos. Os monócitos estão aqui, pessoal, tá? Os monócitos, olha só aqui nessa figura, morfologia dos fagócitos mononucleares. Eles também são fagócitos. Monócitos, eles têm esse nome porque eles são mononucleares. O núcleo deles não é polimórfico como o do neutrófilo. Ele é um núcleo, não é multilobado, assim. Ele pode ser um pouquinho assim, tem uma divisão aqui
do núcleo, né? Ele está mais bilobar, mas geralmente eles são mononucleares, tem apenas um aspecto nuclear, tá? E eles também comem células, então a única diferença é que eles têm um núcleo diferenciado, mas também comem. Mas os monócitos, pessoal, eles ainda não são fagócitos quando eles estão no sangue. A maior parte desses monócitos, eles vão se alojar nos tecidos e vão se diferenciar nesses fagócitos. E aí tem dois nomes, macrófago e célula dendrítica. Dendrítica vem de dendritos, né? Como por exemplo aqui essas spike, né? Essas formações spike-iônicas aqui. Não estou falando de Covid, tá bom? O Covid tem uma estrutura similar, mas não é aquilo não, tá? São verdadeiras projeções da membrana celular e do citoplasma dessas células que se esticam para poder se conectar e pegar patógeno de tudo quanto é lugar. São umas células cabeludas, muito bonitas, tá? E os macrófagos já não são tão bem definidos com esses dendritos, mas eles também têm projeções celulares para poder capturar antígenos de tudo quanto é lugar, tá? Essas duas células comem os patógenos, tá bom, pessoal? Então, dos fagócitos mais importantes que nós temos aqui são os neutrófilos e os monócitos, que vão formar macrófagos e células dendríticas, tá bom? Os neutrófilos, pessoal, eles são os maiores em número e eles são os mais rápidos, tá? Quando eles estão comendo os patógenos lá no tecido, o Covid ou uma bactéria comum, né, que já infiltrou ali o tecido, quando eles estão comendo, eles não marcam o ponto não, eles não são bobos, eles no meio da refeição eles estão trabalhando. Como? Eles estão mandando mensagem já para células vizinhas e ativando lá o sistema imune para poder responder de uma forma mais forte. Então, lembrem, neutrófilos, monócitos, eosinófilos e basófilos são tudo da imunidade inata, já estão nos tecidos. As únicas células que não estão nos tecidos ainda aqui são esses aqui, ó, esses camaradas, linfócitos. A gente vai falar deles mais para frente. Estou pulando eles aqui, tá? Linfócitos ainda não fazem parte aqui dessa história. Então, neutrófilos, pessoal, imagina assim uma célula com o celular na mão. Eles já estão mandando text message, já estão mandando WhatsApp para o sistema imune inteiro, ó, vem para cá. Tá? E as mensagens que eles mandam não são na forma assim de internet com o celular, na verdade, são na forma de citocinas. Tá? A gente vai abordar depois mais para frente especificamente esse nome citocina, mas citocina é o que? É uma proteína que eles eliminam do corpo deles, que eles secretam, né, no sangue, na linfa, para poder comunicar com as células do sistema imune para recrutar essas células para vir para cá. Então, no momento que esses neutrófilos estão ali digerindo o patógeno, lutando contra o patógeno ali, eles já estão eliminando, né, citocinas e recrutando mais células para chegar ali. Aí o que acontece? Essas células chegam no tecido e o tecido inflama, né? Tem uma inflamação, processo inflamatório. Tem muita gente que acha que, puxa vida, eu tô com uma inflamação aqui, isso aqui não passa, eu vou tomar um anti-inflamatório ou vou passar uma pomada anti-inflamatória. Por quê, pessoal? Porque dói, né? É um incômodo, também é feio, né? Fica aquele roxo, assusta, né? Mas para falar a verdade, pessoal, é bom inflamar, tá? Inflamação é bom. Às vezes é bom subir um pouquinho a temperatura do corpo. Significa que o seu sistema imune está lutando. Se você fica tomando muito anti-inflamatório ou tenta reduzir a inflamação quando você precisa de célula de defesa, você não vai lutar contra aquele patógeno. Então por isso que é importante não ficar tomando anti-inflamatório toda hora, porque é importante inflamar. É extremamente importante ter um pouquinho de febre, não pode subir tanto, você controla. Porque excesso de temperatura pode ser degenerativo para as proteínas do nosso corpo. Aí não funciona, nada funciona, o nosso metabolismo colapsa. Mas é importantíssimo subir um pouquinho a temperatura do corpo. É importantíssimo ter um processo inflamatório ali. Porque isso significa que o sistema imune está ali trabalhando. Os neutrófilos estão chamando célula. Pensa numa bexiga. Você enche a bexiga de ar, a bexiga infla. Agora, pega a mesma bexiga e enche de células de defesa, ela vai inflar também. Então, a inflamação é boa, pessoal. É para conferir defesa e para eliminar um patógeno daquele lugar. Ah, mas eu bati o tecido, é uma outra história. A gente vai ver processo inflamatório de lesão muscular, de lesão tecidual, tá? Mas quando você tem lá uma picada ou até mesmo
você não sabe nem o que é, mas a espinha, por exemplo, é um processo inflamatório, né? Às vezes tem alguma coisa ali, né, que a gente não sabe o que está acontecendo e precisa ser tratado aquilo. Por isso que a espinha é branca, aquele pus, né, aquela coisa amarelada e branca, nada mais é do que uma quantidade de leucócitos, células brancas, que estão ali inflamando para lutar contra aquele patógeno que você não vê. Geralmente é um cravo, tá? Então, pessoal, voltando aqui, células fagocitárias são neutrófilos e monócitos, que os monócitos diferenciam macrófagos e células dendríticas quando eles chegam nos tecidos, tá bom, pessoal? E aqui, olha, os neutrófilos, eles têm assim uma característica assim, eles têm uns grânulos no citoplasma dele, né? Porque eles não apenas fagocitam as coisas, né? Eles têm esses grânulos aqui no citoplasma, que são várias proteínas, pessoal. Esses grânulos, essas proteínas têm uma funcionalidade muito específica, né? Quando a proteína tem uma função, a gente chama de enzima. Tá? Proteína e enzima é a mesma coisa, só que enzima é uma proteína que tem uma função, ela se mexe, ela abre e fecha, ela precisa de energia. As outras proteínas são apenas proteínas estruturais, elas não se mexem, mas enzimas são proteínas que se mexem. Então aqui, pessoal, tem o neutrófilo tem um monte de enzima, são proteínas que têm função, como por exemplo a lisozima, a colagenase, a elastase. O que é a lisozima? A lisozima é uma proteína que literalmente destrói um micro-organismo, é como se fosse uma bala de revólver, ela pega fogo e vai e destrói o patógeno. A lisozima é uma proteína antimicrobiana, tá? E o que é a colagenase e a elastase? Bom, se vocês pensam no colágeno, né? Muita gente pensa em colágeno e já lembra do rosto, né? Elastase vem de elástico, né? Que confere elasticidade para os tecidos do nosso corpo. Então, os nossos tecidos, a pele, o músculo, eles estão todos juntinhos e consistentes porque a gente tem colágeno, a gente tem elastina. Isso tudo confere sustentação aos tecidos. Então, quando você tem uma necessidade de recrutar células de defesa, as células de defesa, como os linfócitos, quando eles chegam ali para tentar lutar contra o patógeno, eles encontram um monte de barreiras, que são o quê? Colágeno, elastina, que confere estabilidade ao nosso tecido, né? Estética, né? Encontra assim essas barreiras. Aí os linfócitos T e B pensam, poxa, eu preciso chegar lá para lutar contra o patógeno e tem todo esse colágeno aí na frente, toda essa elastina na frente, né? Que é bom para manter a estética da pele e tudo, mas eu preciso penetrar isso aí. Eu preciso atravessar essa parede para poder pegar o patógeno e destruir ele. Então o que o neutrófilo ali que já está lutando faz, pessoal? Ele começa a secretar colagenase e elastase. Colagenase, tudo que termina com ase é algo que destrói alguma coisa. Elastase também destrói. Então, a colagenase vai dissolver o colágeno, a elastase dissolve a elastina, que permite com que os linfócitos que são recrutados entrem ali. Outras células ao redor dos tecidos ali vão também secretar substâncias que vão abrir as paredes dos vasos sanguíneos que permitem o trânsito de células de defesa para a entrada nos tecidos. Então isso é o processo inflamatório, pessoal. Precisa ter essa substância, a gente precisa dos neutrófilos ali para coordenar a inflamação, para poder dar uma inflamadinha para as células de defesa chegarem lá e destruírem o patógeno, tá bom? Pessoal, muito obrigado por assistir mais uma aula, né? E vamos dar sequência ao capítulo 2, estudando os fagócitos mononucleares, os mastócitos, basófilos, eosinófilos e depois as células apresentadoras de antígenos, até a gente chegar nos linfócitos, pessoal. Vai ser uma coisa linda, tá? Um forte abraço para vocês. E não se esqueçam de compartilhar esses vídeos e se inscreverem no canal. Apertem lá o sininho para vocês receberem notificações das próximas aulas, tá bom? Esse é um conteúdo muito condensado. Eu estou tentando fazer da forma mais ilustrativa possível para vocês aprenderem imunologia, tá? É nossa obrigação moral, né? Saber como o nosso corpo se defende do nosso meio ambiente, né? Das circunstâncias hostis do meio ambiente, tá bom, pessoal? Um forte abraço e se cuidem. Tchau, tchau.